Olá, meu nome é Ana Caroline. Hoje eu vou estar apresentando o artigo produzido por mim, que se intitula Regressão Logística aplicada a dermatoses ocupacionais, uma análise exploratória, cuja área temática é a Indústria 4.0. Em relação aos autores, o artigo foi escrito por mim, Ana Caroline Francisco da Rosa, da Universidade Estadual de Maringá, pelo professor Edwin Vladimir Cardosa Galdames, também da UEM, pelo professor Rodrigo Clemente Tom de Souza, da Universidade Federal do Paraná, pela professora Daniele Cristina Granzotto, também da Universidade Estadual de Maringá, e pela médica Ana Luísa Castro Fernandes Vilarinho, da Fundação Oswaldo Cruz. Vou começar falando sobre as dermatites. Então, a dermatite de contato é uma inflamação reativa da pele que acontece devido ao contato com produtos químicos, e ela pode ser de forma irritativa e também alérgica. Então, segundo a QRGE et 2009, a quantidade de lesões apresentadas para cada 10 mil horas de trabalho num país, ele varia de 1,3 até 8,1. Segundo a realidade do país, a forma com que as pessoas vivem, as relações de trabalho entre empregado e empregador, as acessibilidades nos serviços de saúde. O que diferencia uma dermatite de contato comum de uma dermatite de contato relacionada ao trabalho? É que a dermatite de contato relacionada ao trabalho, ela é oriunda do local ao qual a atividade é exercida. Falando agora de Brasil, no Brasil temos alguns problemas em especial quando relacionados não só às dermatites de contato, mas como as doenças da pele como um todo, que é a escassez de serviços especializados, uma vez que não temos centros de referência acessíveis à população para diagnosticar as doenças do trabalho relacionadas à pele. Bom, outro problema é que grande parte dos trabalhadores no Brasil não conhece os perigos aos quais estão expostos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. São poucos os estudos brasileiros relacionados às doenças profissionais relacionadas à pele, o que apresenta um problema tanto para a garantia de direitos dos próprios trabalhadores como possíveis intervenções na origem da lesão. Então, dessa forma, o objetivo do meu trabalho é aplicar a técnica de regressão logística em uma amostra obtida a partir de um conjunto de dados contendo informações simuladas de dermatites oriundas do trabalho em um serviço especializado e descrever as características epidemiológicas dos indivíduos. Bom, como referencial teórico, vou estar falando um pouco sobre a regressão logística. A regressão logística é uma técnica estatística que objetiva o entendimento das diferenças entre os grupos para a previsão da probabilidade se o indivíduo pertence ou não a uma determinada classe. Então, essa classe é tida como uma variável dependente e as demais variáveis, que são as que procuram descrever o que caracterizam a variável dependente, elas vão ser as variáveis independentes. Então, após a formulação matemática, é construída a matriz de confusão. Com a matriz de confusão é possível estabelecer os erros e os acertos do modelo de regressão logística representado. Então, se a classe que era positiva no banco de dados foi classificada corretamente como positiva pelo modelo matemático, então tem-se um verdadeiro positivo que é representado pelo VP. O que também acontece para o negativo. Porém, se uma classe que era positiva no banco de dados original foi classificada como negativa, então tem-se o falso negativo, o que também acontece. Se o indivíduo era negativo e foi classificado como positivo, tem-se um falso positivo. Existem 3 métricas que são muito importantes ao avaliar a matriz de confusão, que são a sensitividade, a especificidade e a acuracidade. A sensitividade avalia o percentual de acerto dos verdadeiros positivos. Então, quanto que o algoritmo classificou corretamente as classes que já eram positivas. Da mesma maneira, a especificidade avalia o percentual de acertos dos eventos que não são de interesse. E a acuracidade é a soma da sensitividade pela especificidade dividida pela população ou amostra estudada. Diante disso,
Em relação aos materiais e métodos, o estudo caracteriza-se como descritivo, exploratório, de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e experimental. Bom, o estudo foi dividido em 3 momentos, nomeados de planejamento, implementação e avaliação, onde na fase dos objetivos escolheu-se estudar as doenças da pele relacionadas ao trabalho, como delimitação do escopo, escolheu-se estudar as dermatites de contato relacionadas ao trabalho. E para a seleção do banco de dados, foi escolhido reproduzir um banco de dados de uma publicação anterior e posteriormente selecionar uma amostra desse banco de dados. Feito isso, os dados foram pré-processados, que consistiu na avaliação se existiam informações em branco, informações faltantes. Então, esses dados foram exclusos, cuja classificação não foi possível determinar se foi relacionado ao trabalho ou não. Posteriormente a isso, transformou-se as variáveis. Na etapa de transformação dos dados, os dados foram transformados conforme a técnica requerida, então tendo uma variável de resposta binária, e aplicando a técnica de regressão logística no RStudio e assim interpretando os resultados. Bom, o banco de dados contém 113 observações. Olhando para o gráfico da parte da esquerda, onde OD representa uma doença ocupacional e NOD uma doença não ocupacional, é possível estabelecer que quanto menor o grau de escolaridade de um indivíduo, maior foi a incidência de pessoas que tiveram uma doença relacionada ao trabalho, enquanto pessoas com do grau completo apresentaram uma maior incidência de dermatoses não relacionadas ao trabalho. Olhando para a figura do lado direito, temos as profissões apresentadas nesse banco de dados, e é possível ver que em algumas profissões as doenças da pele relacionadas ao trabalho foram exclusivas dessa profissão, enquanto outras profissões aconteceu a incidência de doença da pele relacionada ao trabalho, como de uma não incidência relacionada ao trabalho. Porém, no geral, as duas maiores profissões com doenças da pele relacionadas ao trabalho foram relacionadas à limpeza e pedreiro ou servente. Bom, e como a análise dos resultados, foi feita uma estimativa para cada variável, e as 3 variáveis que se mostraram com maior influência na determinação se uma doença foi relacionada ao trabalho ou não foram profissão, etnia e escolaridade. A regressão logística conseguiu classificar os positivos como positivos 47 indivíduos e classificar corretamente os negativos 51 indivíduos. Então, o algoritmo também classificou apenas 4 pessoas como positivas, sendo negativas, o que também aconteceu com as outras 11 que o algoritmo classificou como não relacionadas ao trabalho, sendo que elas eram relacionadas ao trabalho em 11 indivíduos. Dessa forma, foi plotada a curva ROC aqui no canto inferior direito, onde é possível ver que a curva se deu bem próxima da linha das laterais superiores, o que é um indicativo muito bom, que temos 91,79% de área sobre a curva. Retornando para a matriz de confusão, tivemos 86,73% de acurácia, 92,72% de especificidade e 81,03% de sensitividade. Em relação à razão de chance, em termos matemáticos, a profissão mais propensa a desenvolver uma dermatose ocupacional foi a profissão de marceneiro ou carpinteiro, e as menos propensas, lanterneiro e padeiro. Em relação ao sexo, os homens apresentam 2,3 vezes mais chances de desenvolver uma dermatose ocupacional do que as mulheres. Em relação à idade, é possível estabelecer que a chance de uma pessoa desenvolver uma dermatite de contato relacionado ao trabalho é maior na faixa dos 28 aos 37 anos, bem como dos 68 aos 77. Como considerações finais, tem-se que as dermatites de contato são um grupo de doenças comuns no âmbito mundial, mas existem poucos estudos
brasileiros. Esse trabalho, então, foi aplicada a técnica de regressão logística com as variáveis sexo, profissão, etnia, escolaridade e idade. Foi procurado descrever os fatores que mais influenciam e também calcular tanto a regressão logística como a razão de chance para cada variável, cuja variável dependente foi a ocorrência ou não de uma dermatite relacionada ao trabalho, e as variáveis que se mostraram com maior influência para esse conjunto de dados estudados foram profissão, etnia e escolaridade. As subclasses que apresentaram maior chance de acontecer uma doença do trabalho foram pessoas de etnia amarela, sexo masculino e escolaridade de analfabeto. Para pesquisas futuras, recomenda-se a comparação com outros estudos, tanto brasileiros como estrangeiros, e também a comparação com outras técnicas de mineração, justamente para verificar qual delas tem o maior percentual de acurácia. Bom, meu nome é Ana Caroline Francisco da Rosa e aqui está o meu e-mail para contato.